O show começa com uma garota chamada Joanne. Vemos seu professor ensinando o alfabeto e pedindo a cada aluno que forneça uma palavra que comece com uma letra aleatória. Enquanto os outros alunos dão muitas palavras, Joanne luta e não consegue dar a resposta correta. O professor então aponta para a palavra janela, mas em vez de dizer janela, Joanne deixa escapar viúvo, que na verdade era a situação de seu pai. Sua mãe havia falecido, e ela grita para todos que um viúvo pode fazer qualquer coisa, incluindo dar a ela um irmão. O professor fica confuso sobre como explicar o que é um viúvo para as crianças. Em seguida, vemos o pai de Joanne, Jong, que administra um pequeno restaurante e é um excelente cozinheiro. Quando Joanne chega da escola, Jong a pega e as outras crianças a provocam, perguntando se seu pai realmente lhe dará um irmão mais velho. Isso irrita Jong, que pergunta a Joanne quem disse a ela que ele é viúvo. Joanne menciona sua antiga vizinha, Samin, que estava sentado perto. Jong explica a ela que ela não deve acreditar em tudo que Samin diz, pois ele também pode mentir. Os dois então saem para uma caminhada, e Jong diz a ela que se ela realmente quer um irmão mais velho, ele precisaria ir a um encontro às cegas, embora nenhum deles entenda completamente o que isso significa. Enquanto caminham, eles veem uma família se mudando para o prédio deles, a família do Sr. Kim, um policial. O Sr. Kim tem um filho chamado Sana, e quando Joanne o vê, corre até ele e aperta sua mão, chamando-o de Big Brother. No entanto, Sana puxa sua mão, desconfortável com suas ações. John fala com o Sr. Kim e o convida para seu restaurante. Ele pergunta se a família do Sr. Kim consiste apenas em 3 pessoas, já que John e sua filha moram no 2º andar, enquanto a família do Sr. Kim está se mudando para o 3º. O Sr. Kim ri, mas sua esposa, ouvindo, fica irritada e pergunta por que eles estão falando tanto sobre sua família em casa. A mãe de Sana continua a gritar com o Sr. Kim, jogando itens domésticos em frustração, porque ela não queria se mudar para este novo lugar. Ouvindo a comoção, os vizinhos chamam a polícia. Quando um policial chega e vê o Sr. Kim, eles rapidamente se desculpam por não perceberem que era sua casa. O Sr. Kim pede que eles o encontrem na delegacia no dia seguinte. Quando os policiais saem, falam para os fofoqueiros que a filha do Sr. Kim faleceu recentemente, o que explica por que a família se mudou para cá. Ao ouvir isso, os vizinhos ficam menos preocupados com a discussão e voltam para suas casas. Mais tarde, Jong explica a Joanne que ela nunca deveria mencionar a irmã de Sana, pois isso poderia machucá-lo, da mesma forma que dói em Joanne ouvir sobre sua mãe. Naquele momento, Jong vê Sana sentada na escada e o convida para entrar, mas Sana recusa e vai para casa. Então vemos o Sr. Kim conversando com seu filho, garantindo que a mãe de Sana não está com raiva, apenas magoada, e é por isso que ela reage dessa maneira. Jong se senta com Samin, que compartilha que a irmã de Sana morreu no ano passado e que sua mãe o culpa por isso, e é por isso que ele permanece quieto ao ouvir isso. Jong sente pena de Sana. Mais tarde, vemos Sana sentada do lado de fora de sua casa, comendo macarrão cru porque sua mãe não cozinhou para ele. Joanne percebe isso e conta ao pai, que rapidamente prepara um prato delicioso para ele. Joanne leva a comida para Sana, mas ele ainda não quer falar com ela, voltando silenciosamente para casa para comer no dia seguinte. Samin organiza um encontro às cegas para Jong com uma mulher chamada Miss Kang, que chega com seu filho, Haijun. Quando eles se aproximam da casa de Jong, acidentalmente Jong derrama água neles, enquanto limpava do lado de fora do restaurante. Joanne retorna da escola e todos se reúnem na casa de Jong. Quando Joanne descobre que seu pai pode estar se casando e que ela pode ter uma madrasta, protesta em voz alta, insistindo que só quer um irmão, não uma mãe. Samin leva Joanne e Hee-jun para fora para que a senhorita Kang e Jong possam conversar. A senhorita Kang está impressionada com a limpeza da casa e as habilidades culinárias de Jong. Ela se sente culpada por não ser capaz de cuidar melhor de seu próprio filho, pois geralmente está muito ocupada com o trabalho e não sabe cozinhar. Enquanto isso, Samin, sofrendo de dor de estômago, corre para o banheiro, deixando as crianças esperando. Joanne, ainda chateada, deixa Haijun sozinho, sem querer conversar, e volta para casa. Quando Sana sai, Hee-jun a segue, tentando falar com ela. Enquanto isso, Joanne ouve 2 meninos andando na rua, fofocando sobre Sana. Eles afirmam que fazer amizade com Sana traria azar, porque crianças sem mãe ou pai não têm sorte. Ao ouvir isso, Joanne confronta os meninos com raiva, mas eles a empurram para baixo.
Hee-jun se junta à briga para defendê-la e, eventualmente, Sana intervém também, batendo nos meninos. A briga aumenta até que seus pais chegam e separam todos. Uma das mães do menino exige que Juan peça desculpas ao filho. No entanto, Wan se mantém firme e explica o que o menino disse sobre ela. Envergonhada, a mãe do menino percebe que havia ensinado essas ideias ao filho e decide deixar o assunto de lado. Jong intervém e pede à mãe e o menino que se desculpem com Sana também, o que eles fazem antes de sair. Após a briga, Hee-jun sorri para Jong, claramente começando a vê-lo como uma figura paterna com quem ele queria ficar. Jong convida Sana para almoçar. Na refeição, Jong serve Jun repetidamente, enquanto Juan divertidamente pega a comida da tigela de seu pai e compartilha com Sana. Todos aproveitam o momento juntos, mas Jong depois acompanha Hee-jun e sua mãe até o ponto de ônibus, pedindo a Sana que cuide de Juan. Juan e Sana vão ao parque para brincar, onde Juan o provoca, perseguindo com uma minhoca, fazendo Sana correr e rir pela primeira vez em um tempo. Observando da janela, a mãe de Sana está claramente descontente depois que Sana visita a casa de Juan e eles olham um álbum de família, vendo a mãe de Juan nas fotos. Juan explica a Sana que, se ele sentir falta de sua irmã, ele sempre pode olhar para a foto dela. Mais tarde, naquele dia, Sana, agora sentindo falta de sua irmã, segue o conselho de Juan, olhando para a foto de família e eventualmente adormecendo. Enquanto isso, no ponto de ônibus, a senhorita Kang está com Hee-jun e Jong embrulhou um pouco de comida para eles. Juan diz ao pai que não quer que ele se case novamente, e Jong a tranquiliza, dizendo que não faria nada para ferir seus sentimentos. No dia seguinte, Jong descobre que a senhorita Kang mudou seu número de telefone depois de sair. Samin suspeita que algo ruim aconteceu com a senhorita Kang, porque ela parecia gostar de Jong e sua família. Mais tarde, é revelado que a senhorita Kang está realmente em apuros. Ela deixa Hae-jun com sua tia, prometendo voltar depois de ganhar dinheiro suficiente, e sai. Na próxima cena, vemos o Sr. Kim e seu amigo chegando ao restaurante de Jong, onde seu amigo aconselha o Sr. Kim a levar sua esposa para animá-la e evitar novas discussões. Juan também diz ao Sr. Kim que convida Sana para almoçar com eles novamente, ao que o Sr. Kim concorda alegremente, esperando que isso faça Sana se sentir melhor. Jong recebe uma ligação da senhorita Kang, pedindo ajuda financeira, e ele concorda em ajudar. Ela lhe dá o endereço da tia de Hee-jun e quando Jong chega, encontra a casa em péssimas condições. Hee-jun tem vivido na miséria, sobrevivendo de macarrão instantâneo. Jong fica com o coração partido e dá a Hee-jun a comida que trouxe. Jong pergunta à tia de Hee-jun se ele pode cuidar de Hee-jun até que sua mãe retorne. A tia concorda e Hae-jun, já apaixonado por Jong, fica feliz em ir com ele. Enquanto Sana volta da escola, confidencia a Juan que sua mãe não está realmente brava, mas com dor, e é por isso que ela não fala muito com ele. No entanto, quando Sana chega em casa, encontra seus pais brigando novamente. Seu pai havia planejado levar sua mãe para passear, mas quando ela encontrou uma foto de família na gaveta de Sana, ficou chateada. Ela culpou Sana pela morte de sua filha, acusando de não fazer nada para salvá-la. Quando as duas crianças estavam sozinhas em casa, agora toda vez que eles interagem com os vizinhos, ela fica mais chateada, especialmente quando Sana parece feliz com Juan. Kim tenta argumentar com ela, lembrando-a que Sana tem apenas 8 anos, mas ela se recusa a ouvir e ameaça sair de casa. Sana, devastado, implora para sua mãe não ir embora. Ele promete que não vai mais brincar com Juan, não vai comer na casa deles e não vai ficar feliz. Mas ela se tranca em seu quarto, deixando Sana em lágrimas. Juan, por outro lado, não está satisfeito com Hae-jun ficando com eles. Ela fica furiosa quando ouve Hee-jun se referir ao pai dela como pai, especialmente quando Jong concorda em deixá-lo fazer isso. Seu ciúme se intensifica, e ela fica com raiva de seu pai e Hae-jun. Durante o jantar, Hae-jun estava comendo rapidamente, saboreando a comida, já que não tinha uma refeição assim há muito tempo. Juan, sentindo ciúmes e preocupação, deita no chão e começa a chorar. Ela teme que a mãe de Hee-jun se junte a eles em breve, uma situação que ela teme. Enquanto isso, vemos as 3 crianças em suas casas. Hee-jun está encantado por estar com seu pai, mas Sana fica inquieto a noite toda, perturbado por pensamentos sobre sua mãe. No dia seguinte, Sana diz a Juan que não vai mais brincar ou comer com ela, deixando-a com o coração partido. Nesse momento, a mãe de Sana sai de casa com suas malas, preparando-se para ir embora. Juan percebe isso
e pergunta se Sana pode brincar com ela. A mãe de Sana pergunta com raiva se ela o considera seu irmão. Quando Juan responde que sim com confiança, a mãe de Sana fica ainda mais furiosa, dizendo a ela para ficar com Sana, porque ela o deixará para sempre de qualquer maneira. Juan fica emocionada e não percebe a gravidade da situação, mas Sana fica chorando enquanto observa sua mãe ir embora. A partir daquele momento, Jong assume a responsabilidade de cuidar dos 3 filhos, Juan, Hee-jun e Sana. O tempo passa e os 3 crescem juntos, fazendo a transição para o ensino médio. Ai-jun se torna um jogador de basquete, Sana se destaca academicamente e Juan continua sendo seu eu espirituoso. Sua casa agora inclui Jong, seus 2 irmãos mais velhos e o Sr. Kim. Toda a família costuma se reunir para tomar café da manhã juntos. Em uma manhã, os irmãos discutem seu primeiro dia no ensino médio. Juan traz à tona a ideia de adoção formal, sugerindo que um dos irmãos mais velhos os adote, para que todos tenham o mesmo sobrenome e se tornem uma família unida, mesmo na papelada. Sana o provoca, dizendo que, como ele é o mais velho entre os 3, deveria ser o único a adotar todos, o que o tornaria seu tio. Os irmãos riem, mas Juan de repente se levanta frustrada e insiste que ter um sobrenome comum é essencial para sua paz de espírito. A cena muda para a infância deles naquela época. Sana costumava levar lanches para a escola para Juan e Hae-jun, incluindo um lanche de edição limitada que Hae-jun particularmente amava. Juan trouxe o lanche para a escola um dia para compartilhar com sua melhor amiga, mas outra garota sentada perto a acusou de roubá-la, dizendo que havia procurado em muitas lojas. A discussão aumenta e Juan se torna um alvo de bullying. Os colegas começam a enviar cartas para Juan e Hee-jun através dela, e quando nenhum deles responde, o bullying piora. Os alunos começam a espalhar rumores de que Juan não é realmente sua irmã. Alguns sugerem que ela gosta de Hae-jun ou Sana, e que ela deliberadamente retém cartas destinadas a eles. Juan se sente presa e impotente. Determinada a se proteger no ensino médio, Juan decide que um sobrenome compartilhado fortalecerá sua posição. Ela pede conselhos a Hae-jun no ônibus sobre como evitar ser intimidada. Sana sugere que ela ligue para um professor, mas Hee-jun diz que ela precisa projetar uma imagem de durona ou louca para manter os valentões longe. Se eles conseguirem intimidá-la uma vez, nunca vão parar. Quando 2 garotas veteranas abordam Juan na escola e dão a ela cartas de amor para Hee-jun e Sana, ela insiste que assinem um contrato dizendo que não falarão com ela até receberem respostas. Irritada, uma das garotas a empurra para baixo, zombando dela por não ter uma família de verdade. Lembrando das palavras de Hae-jun, Juan decide agir de forma mais louca do que os valentões. Ela começa a contar em voz alta, decidindo com quem ser louca primeiro. Enfurecida, uma garota levanta a mão para bater nela, mas Juan a agarra e começa a arrastá-la pelo campus até que chegam a um lago. Enquanto lutam, o pé de Juan escorrega e ela cai na água suja. Todos caem na gargalhada, e a envergonhada Juan se levanta pingando. Juan finge inocência, dizendo que as meninas estavam apenas tentando falar com ela. Vendo isso, as meninas a chamam de louca, exatamente o que Juan esperava. Ela sorri, sabendo que atingiu seu objetivo. Seu melhor amigo Park corre para Hae-jun na quadra de basquete para contar a ele sobre a façanha de Juan. O colega de classe de Sana também o informa, e os 2 garotos correm para encontrá-la. Hee-jun chega primeiro e usa sua camiseta para limpá-la. Sana diz a Juan para ir embora antes que ele os denuncie. Depois, Juan muda para roupas limpas e Sana repreende com raiva Hee-jun por dar a ela o conselho de agir como uma louca. Mas quando Juan se junta a eles, Sana para e todos embarcam no ônibus para casa juntos. Durante o passeio, todos são perturbados pelo odor persistente de Juan do lago. Hee-jun mal consegue conter o riso, a puxa para perto e todos caminham para casa juntos. No caminho, encontram um casal de idosos de seu prédio, que, com pena das crianças, comenta sobre quão trágico é que Hee-jun e Sana estejam vivendo sem suas mães. Ouvindo isso, Sana e Hee-jun se sentem magoados, mas Juan alegremente diz a eles que está feliz por ter irmãos tão especiais. Suas palavras aquecem seus corações e eles vão para casa. Mais tarde, durante o jantar, Juan fala sobre adoção novamente, acreditando que ter um sobrenome comum será benéfico para eles no futuro. Sana recebe uma ligação de sua avó materna, mas não atende. Quando sua avó liga para o Sr. Kim, ele se afasta para falar, fazendo com que Sana saia da mesa. Juan fica chateada e grita com o Sr. Kim,
perguntando por que a avó de Sana ainda liga, quando sua mãe se casou novamente e nunca mais vai voltar. O Sr. Kim gentilmente diz a ela para deixar para lá. Depois do jantar, Jong salva o número de sua sogra como ex-sogra e decide não manter contato, percebendo que é hora de se concentrar em seus próprios filhos. Enquanto isso, Hee-jun e Yuan tentam animar Sana, entrando sorrateiramente em seu quarto com bolinhos de arroz, sentando-se em sua cama. Eles o provocam enquanto ele tenta estudar, mas logo sentem um cheiro estranho. Juan percebe que é seu novo shampoo e, irritada, pergunta por que Sana não disse a eles que estava usando o shampoo compartilhado. Ele os lembra que todos compraram juntos durante uma promoção. Compre um, leve outro. Depois de alguma brincadeira, Sana os expulsa do quarto. Antes de sair, Hae-jun pergunta brincando se ela vai tratá-lo como Opa, levando Juan a chamá-lo repetidamente de Opa e afirmando que vai cobrá-lo toda vez que usar a palavra. No dia seguinte, a professora da turma de Sana, impressionada com seu desempenho acadêmico, sugere que ele se inscreva na Seoul University, conhecida como a melhor instituição do país. No entanto, Sana se sente em conflito, pois não quer sair de casa e prefere frequentar uma faculdade de medicina próxima. O professor o aconselha a discutir isso com seu pai. Tudo isso é ouvido por Ejan, um colega de classe, que convida Sana para a sala de música para conversar em particular. Quando eles saem, Juan e Park os percebem, e Juan está prestes a segui-los quando Park a impede, dizendo que Sana e Ejan estão namorando. Essa revelação choca Juan, pois toda a escola parece saber, mas ela é a última a descobrir. Na sala de música, Sana pergunta a Ejan por que ela queria falar em particular, preocupada com rumores. Ejan revela que tem sentimentos por Sana e quer que eles vão para a Seoul University juntos. Sana a rejeita, insistindo que ela deveria seguir seus próprios sonhos sem envolvê-lo. Chateada, Ejan permanece brava com Sana pelo resto do dia. Depois da escola, Juan confronta Sana, acusando-o de esconder seu relacionamento com Ejan e insinuando que Sana não vê Juan verdadeiramente como família. Sana explica que, para ele, família não se trata de documentos legais, mas de laços genuínos, o que deixa Juan em conflito. Enquanto isso, Hae-jun está praticando basquete quando percebe um homem tirando fotos dele à distância. Hae-jun persegue o homem, que deixa cair sua câmera e foge. Ao examiná-la, Hae-jun percebe que o homem estava tirando fotos dele. Seu amigo sugere que o homem pode ter sido contratado por sua mãe, despertando memórias do dia em que ela saiu. Mais tarde, a tia de Hae-jun visita Jong com presentes para as crianças. Jong agradece a ela, mas está claro que Samin não gosta da tia de Hae-jun e de sua mãe, a senhorita Kang, pois sente que elas não cuidaram de Hae-jun adequadamente. Do lado de fora, Hae-jun cumprimenta sua tia calorosamente enquanto ela se prepara para sair. Ela o aconselha a sempre retribuir a gentileza de Jong, pois ele cuidou muito bem deles em casa. Luan se recusa a jantar, chateada com Sana. Jong supõe que ela deve ter brigado com Sana, o que a leva a ir embora furiosa. Sana segue para se desculpar e esclarece que Ejan não é sua namorada, mas na verdade a ex de Hae-jun. Isso acalma o humor de Juan, e ela volta para se juntar à família para o jantar, embora permaneça distante de Hae-jun. Chateado por não ter sido informado da verdade, no dia seguinte na escola, Juan começa a ignorar Hae-jun, que pergunta a Sana o que ele disse a ela. Sana explica que revelou a verdade sobre o relacionamento passado de Hae-jun com Ejan. Jun percebe que Ejan quer reacender o relacionamento deles, agora vendo através de suas intenções. No passado, ela havia terminado com Hae-jun por Sana, mas quando Sana a rejeitou, ela tentou voltar para Hae-jun. Hae-jun decide não se envolver, querendo proteger os sentimentos de sua irmã. Juan confidencia a Park sobre o relacionamento passado de Hae-jun, e Park, que tem sentimentos por Hae-jun, fica momentaneamente triste, mas rapidamente se anima ao ouvir que eles terminaram. Mais tarde, Hae-jun vê o homem que tirou suas fotos. Ele aprende com o vigilante da escola que o homem era, na verdade, um detetive particular. Confuso, Hae-jun se pergunta quem contrataria alguém para espioná-lo. Logo depois, ele pensa que vê sua mãe e a segue, chamando, mas percebe que é uma mulher diferente. Quando o dia termina, Hae-jun e Juan se reúnem para o jantar, onde Jong serve sopa extra para Hae-jun, sabendo que ele precisa de energia para sua próxima partida de basquete. Juan, ainda se sentindo desprezada, acusa Jong de favoritismo, mas ele insiste que trata todos igualmente. No dia seguinte, na escola,
Hee-jun está praticando basquete novamente quando um homem chega em um carro esportivo segurando uma foto dele. Após combinar o rosto na foto, o homem se apresenta como o pai de Hee-jun. Chocado e sem palavras, Hee-jun fica parado, congelado, trazendo o episódio a um final dramático.